E agora vamos falar sobre a campanha Abril Verde, em conscientização dos acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. Eu converso com a Liliane Santana, coordenadora do Núcleo Especial de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Seja muito bem-vinda, Liliane. Obrigada. Eu quero começar já perguntando o que é o NEVISAT. Conta pra gente o que é esse núcleo e como ele trabalha aqui no estado. Ele é o Núcleo Especial de Vigilância em Saúde do Trabalhador, que é um dos núcleos da Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde e voltado para as questões de meio ambiente e trabalho, né? A saúde do trabalhador. E a gente tem a função de implementar uma política de saúde do trabalhador no estado, de dar suporte técnico, né, para as regionais, para os municípios, para que a gente consiga fazer com que a política seja executada. Porque o comando constitucional diz que compete ao SUS, né, a atribuições de cuidar da saúde dos trabalhadores, de proteger o meio ambiente de trabalho, né? Então, esse núcleo ele vai implementar essa política dentro do Estado do Espírito Santo. Agora, por que o mês de Abril Verde é escolhido para ser o mês, né, de conscientização dessas doenças? O mês de abril ele tem duas datas importantes, né? O dia 7, que é o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28, que é reconhecido como Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, e o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Por que em memória às vítimas de acidente de trabalho? Porque no dia 28, na Virgínia, né, nos Estados Unidos, ocorreu um acidente, uma explosão numa mina que vitimou 78 mineiros. Então foi um marco, né, esse dia, e a partir disso ele é reconhecido como um Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidente. E o mês de abril, né, por contemplar essa data, foi um mês escolhido para fazer todo esse trabalho de conscientização, de ampliar a conversa, o debate, né, para a sociedade em relação à necessidade de prevenção dos acidentes de trabalho. Importantíssimo. E por falar em importante, né, eu quero saber por que a importância de abordar esse assunto, por conta também, claro, do número de acidentes que ocorrem, né, Liliane? O trabalho, ele não deve adoecer, ele não deve vitimar as pessoas, né? Então, assim, se fosse um acidente já seria muito preocupante, né? Nós registramos em 2023 mais de 14 mil, nós temos mais de 14 mil notificações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então é preciso conversar sobre isso. Assim mesmo, o número é expressivo, mas ele ainda é muito subnotificado, a gente tem essa noção, né? Então é importante dar visibilidade ao que está acontecendo para que a gente consiga fazer políticas públicas de mais qualidade, né, mais efetivas. Então, por isso a gente trabalha levantando esses dados, preparando os profissionais para que consigam fazer uma notificação, né, e a gente analisa pelo nosso banco de dados, que é o ESUS-VS, aqui no estado do Espírito Santo. Agora, Liliane, qual é a diferença? Porque tem o acidente de trabalho e tem a saúde mental. Né? Então, como explicar para esse trabalhador que às vezes está sofrendo com a saúde mental, ou às vezes ele tem uma função dentro da empresa que traz dores, problemas de saúde e ele não consegue às vezes perceber que é o trabalho que está causando aquilo? Então, o transtorno mental relacionado ao trabalho, ele está dentro do que a gente chama de acidente de trabalho, porque inclui o acidente de trajeto, inclui aquele acidente típico, né, que no exercício da atividade você tem um acidente, já tem um resultado súbito, né? Mas a doença, ela também é um acidente de trabalho, né? Só que ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, uma dessas doenças pode ser lá, né, o grupo, né, que a gente conhece, a gente denomina como transtornos mentais relacionados ao trabalho. Depressão, ansiedade, né, e outros transtornos relacionados. No Brasil, 12 bilhões de dias de trabalho, de acordo com a OMS, são perdidos a cada ano devido à depressão e ansiedade. Um número alarmante, né, Liliane? E aqui no Espírito Santo temos um dado também da saúde mental? Então, a OMS ele traz esse número, né, essa Organização Mundial de Saúde, e junto com a OIT tem gerado documentos, diretrizes para a gente sanar esses problemas, porque eles entendem que muitos desses problemas são por conta do trabalho, né? E então, assim, é preciso que a gente dê realmente visibilidade a essas questões, a OMS tem esses números, né? E aqui no estado, nós temos 149 notificações no ano passado, que a gente entende que ainda é um número muito inexpressivo. E o nosso trabalho, assim, tem que ser
também pautado nas discussões no que está sendo feito por esses profissionais que estão atendendo esses trabalhadores, né? Então, assim, por que a gente não tem mais esse número notificado? Porque o transtorno mental relacionado ao trabalho é uma doença de notificação compulsória, né? Então, o profissional identificou, ele tem que notificar. Então, assim, o nosso trabalho tem sido de capacitar essa rede para que se consiga fazer o nexo com o trabalho, né? Então, por quê? Porque mesmo pessoa que não trabalhe, né, que não esteja trabalhando, pode ter, por exemplo, uma depressão. Sim. Né? Então, quando ela é uma doença comum e quando ela é uma doença relacionada ao trabalho? Para isso, a gente tem que minimamente, ao estar com esse trabalhador que tem essa queixa, né, perguntar qual que é a ocupação dele, como ele trabalha, como que é a organização do trabalho dele, né, se trabalha com metas, com produtividade, como que é a relação dentro do trabalho, são questões importantes. Então, se a gente não conseguir fazer essa abordagem mais qualificada, a gente não vai ter esse número, né, expressivo, um número que retrate a nossa realidade. Então, a gente está em busca desses números, dessas notificações, capacitando profissionais para que realmente a gente consiga ter um retrato dessa realidade no estado do Espírito Santo. E como é que esse profissional pode pedir ajuda ou, de repente, até informar a empresa que ele está sentindo alguma coisa para que ele possa ser tratado e para que esse número também seja contabilizado? Então, o trabalhador, né, o primeiro locus, vou falar do trabalhador formal, né? Ele está dentro do ambiente de trabalho que deveria estar cuidando dele, né? Então, assim, de conhecer a realidade de saúde dele desde que ele entra até quando ele sai da empresa. Então, a empresa é a primeira responsável por esse cuidado, né? Através da medicina do trabalho ou de clínicas, né, contratadas para essas empresas, de dar esse suporte, de entender o que ele traz de demanda, acompanhá-lo e dar todas as orientações. Se necessário, afastar, né? Porque às vezes é necessário afastar do trabalho, retornar ao trabalho, remanejar de função, ou seja, né, o critério que o médico achar que é melhor para não piorar a situação daquele trabalhador. Então, a gente tem esse responsável, primeiro, que é a empresa. Lógico, a gente tem outros órgãos também, se a empresa não der, de repente, um laudo necessário, tem a rede do SUS, né? Tem os profissionais do SUS, né? Por isso que eu falei, a gente trabalha com capacitação para que esses profissionais também estejam mais sensíveis a essas pessoas quando os procuram, né? Mas também tem outros órgãos que você pode também fazer denúncias, né? Porque se você não está sendo visto, se o seu trabalho está adoecendo, você pode também fazer denúncias. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, que é um órgão, pedir ajuda ao seu sindicato, orientações de como proceder nesses casos. Então, assim, tem que procurar, não pode deixar isso passar, porque acaba, principalmente se tratando em saúde mental, isso vai piorando, né? E aí, assim, a gente não quer esse trabalhador adoecido, né, ou cometendo suicídio, ou morrendo por conta do trabalho. Com certeza, o trabalho precisa ser um local, no trabalho precisa ser um local agradável e você tem que se sentir bem fazendo, né? Sim. E aí eu pergunto para você, para a gente já encerrar, quais são as categorias que mais sofrem com as doenças mentais, com os acidentes de trabalho? Eu posso falar de uma forma geral, né, analisando o banco de dados, né, do ESUS-VS, no estado do Espírito Santo. As categorias mais atingidas de forma geral são a construção civil, a agropecuária, os serviços de saúde, né, e o comércio. Se eu for olhar o perfil dessa atividade só olhando os óbitos, aí a gente tem que acrescentar os acidentes na categoria de motoristas, os caminhoneiros, né? Então, assim, muda um pouco o perfil quando você analisa só os óbitos, né? Então, assim, não é a categoria que mais se acidenta, mas é a que mais morre. Perfeito. Liliane, muito obrigada pela sua participação com a gente no Link. A gente sabe que quando se fala de saúde mental e acidente de trabalho é uma questão cultural que precisa ser mudada. Sim. Quero muito te agradecer pela participação com a gente. Espero que você volte mais vezes, tá bom? Sim, eu queria só deixar um recado assim, sobre as ações que nós estamos fazendo neste ano, né? Quais são as novidades para 2024? Isso, né? Então, assim, como o mês é para a gente, né, fazer essa sensibilização, né? Lógico que nós trabalhamos o ano inteiro nisso, mas assim, esse mês... Então, assim, no site da CESA, saude.es.gov.br, nós podemos acessar lá a programação. Nós temos webinários, 3 webinários programados para o dia 10, 17 e 22. Tem os links lá para inscrição,
Temos um evento que é já para um público mais restrito, que é de sindicatos. E temos, para finalizar o mês, um grande seminário, que vai ser na sede do TRT, sobre saúde mental e trabalho, né? Então, a nossa temática está muito voltada para isso esse mês. E também gostaria de falar dos parceiros que nós temos, né, para esses eventos e para fazer a saúde do trabalhador acontecer no Estado, que são TRT, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Fundacentro, Polícia Rodoviária Federal. A gente se reúne no grupo chamado GETRIM, que é um grupo de trabalho interinstitucional, coordenado pelo TRT, e a gente tem elaborado diversas ações, né, porque a gente entende que a saúde, né, ela é também de responsabilidade de todos. Então, a gente faz essas ações intersetoriais para resolver ou minimizar esses problemas. Perfeito. Tá bom? Obrigada, viu, Liliane? Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bom, eu que Muito agradeço. Obrigada.